Então, vamos fazer agora essa atividade com outro perfil, determinação da capacidade resistente de projeto e classificação da ruína. Ou seja, qual é a resistência desse perfil para o escoamento da seção ou para a ruptura da área líquida. E a classificação da ruína seria dizer por qual dos dois ele vai se romper primeiro. Tá? Agora a gente vai ter esse perfil U de 6 polegadas, pesando, né? Essa é uma nomenclatura de peso. O material vai ser o AR 350. Então a gente já sabe que essa distância aqui vai ser 70 milímetros e essa aqui vai ser 35. E o diâmetro do parafuso vai ser 22,2 milímetros também. Então a primeira coisa para a gente fazer é verificar o perfil e encontrar uma tabela que tenha esse perfil com os dados dele, saber o material e as dimensões e outros dados que a questão nos dá. Então, para esse perfil aqui, eu vou encontrar uma tabela de perfil U laminado e vou procurar aqui 6 polegadas e vou passar aqui para o peso em quilo por metro. Como o nosso peso por quilo é 19,4, eu sei que é esse perfil aqui que a questão está falando. Então, a área dele vai ser 24,7 centímetros quadrados, tá? Outro dado que eu vou verificar vai ser a espessura desse perfil. Qual seria a espessura desse perfil? Vai ser de 11,1, isso, de 11,1 milímetros. E o que que seria a largura da mesa, né? E espessura da alma, o que que seria mesa e alma? Como esse é um perfil U, a visualização dele vai ser essa. Então, isso daqui é uma mesa e mesa. Isso daqui é a alma do perfil U. Entendido? Então, dando segmento, sabendo. Então, vamos fazer agora o nosso caminho de ruína. A gente já sabe a nossa área bruta, agora a gente vai ter que encontrar a nossa área líquida, pensando em ruínas, pensando em ruptura, para se encontrar a área líquida desse perfil. Então, o primeiro caminho que eu penso vai ser o caminho reto desses dois furos aqui. Desses dois furos aqui. Então, essa aqui vai ser a minha S1. Então, para S1, eu vou colocar aqui o valor que eu encontrei na tabela, a quantidade dos dois furos. Como aqui a questão já me deu em milímetros o diâmetro do parafuso, eu converto para centímetros. Aqui o valor da minha folga, que é 1,5 milímetros mais 2 milímetros, que é a folga, né, do perfil. Somo esses dois, multiplico pela espessura da alma, que lá estava 11,1 milímetros. Aqui a gente vai colocar para centímetros, então fica 1,11. E a quantidade de furos. Então, a gente encontra uma área líquida de 18,99 centímetros quadrados, que é 19 centímetros quadrados. Agora, a gente vai ter que pensar em outro tipo de ruptura para esse perfil, né? Então, agora a gente pode pensar de duas formas. A gente pode pensar que vai cortar aqui, o primeiro furo, vai fazer uma diagonal e vai fazer outra diagonal e vai romper aqui para baixo. Então, aqui eu vou ter um acréscimo mais outro acréscimo. Então, percebam que essa distância daqui para cá e daqui para cá, ela é a mesma. Então, seria indiferente se eu também calculasse para essa distância bem aqui. Vai cortar aqui, vai vir para essa diagonal, vai voltar e vai descer. Porque como as distâncias são as mesmas, e é o mesmo H aqui também, vai ser o mesmo acréscimo. Então agora a gente vai ter duas diagonais. Para duas diagonais, a gente coloca novamente a área bruta do perfil, a quantidade de furos, que agora são 3, o diâmetro do parafuso, mais a folga. Agora são duas diagonais, tá? O 7 é referente ao H, que é a horizontal, a distância horizontal, e V é referente à distância vertical. Então, eu vou colocar aqui dividido por 4 vezes V, que é a distância vertical, multiplicado essa parcela aqui de acréscimo pela espessura. Multiplicado essa parcela essa daqui e essa daqui dos furos. A gente vai ter um total de 23,99 centímetros quadrados. A gente volta para cá e pensa, tem outra forma que esse perfil possa se romper, mas que eu saiba que pode dar menos área? Não. Então, a gente segue, já que todas as outras áreas seriam as mesmas, ou seriam maiores que essas que a gente já calculou. Então, a gente faz uma comparação agora de qual vai ser a menor área, se vai ser o S1 ou o S2. A gente percebe que é o S1. Agora, a gente vai calcular a área efetiva líquida, que seria o que eu falei anteriormente na questão anterior. Como a gente pode ver na questão, os furos eles estão aqui.
bem aqui. Então, esse perfil está conectado apenas pela alma. Eu vou ter que encontrar uma parcela, ou seja, um fator de redução, para encontrar o valor real dessa conexão. Ou seja, descontando esta mesa e esta mesa bem aqui. Então, agora vai ser o cálculo do que eu chamo de coeficiente de transmissão. E a fórmula dele, e esse processo todo de cálculo, né, de tração, ele está na norma 8.800, no item 5.2.4, inicia na página 40 da norma, e no decorrer que tu lê, aparece essa fórmula de coeficiente do fator de redução. Tá? Vai ser 1 menos, a gente volta para a tabela de perfil, o valor vai ser este daqui, que vai ser referente à distância, né, do eixo do perfil U até o seu centro. Como ele está conectado desta forma, o que eu quero dizer que é? Então, minha conexão está bem aqui. A distância que você vai pegar é para o centro geométrico aqui do perfil. Então, vai ser essa daqui para cá. Tá certo? Essa é a distância. Que no nosso caso, está bem aqui, RY. E coloca bem aqui. Então, vai ser 1,31. Esses 14 é referente à distância da primeira linha de furos até a última linha de furos. Então, essa distância toda aqui. Como o H é 70, então vai ser 7 centímetros, 14 centímetros. Bem aqui. O que vai nos dar um fator de redução de 0,91. Aqui a gente vai adotar um limite de 0,9 e vai fazer a multiplicação. Então, a gente vai encontrar que a nossa área efetiva líquida é 17,1 centímetros quadrados. Agora, a gente vai fazer a verificação da capacidade resistente. Para calcular, na fórmula, você encontra na norma 8.800, NBR 8.800, no item 5.2.2, na página 39, se quiser seguir por lá. Então, a gente vai ver que o escoamento da seção bruta limitado pelo coeficiente do gama A1 de 1,1 para combinações normais. Então, a gente vai utilizar combinações normais, já que a questão não fala se é outro tipo de combinação que a gente está calculando, para encontrar a nossa capacidade resistente. Então, basicamente, a gente vai usar esses valores. Esse FY aqui é do material, esse 1,10 aqui é dessa tabela 3, página 25, e o AG que a gente encontrou na tabela, a gente vai ter uma capacidade resistente para ruptura na parte de escoamento da seção bruta, vai ser 785,90 kN, e a ruptura da seção líquida efetiva vai ser o que a gente calculou, vai ser a resistência na ruptura, né, dividido por 1,35, visto nessa tabela 3, né, da norma NBR 8.800, na página 25, para combinações normais, 1,35. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que a ruptura da seção líquida efetiva é 506,67 kN, ou seja, nesta atividade, a área líquida, a ruptura da seção líquida efetiva é bem menor do que do escoamento da área bruta. O que isso significa dizer que o nosso perfil ele vai romper na parte dos furos, mais precisamente nesta parte aqui que a gente calculou, antes do que romper pelo escoamento, tá certo? Então, a nossa conclusão vai ser que a capacidade resistente do projeto é o valor da seção da ruptura da área líquida efetiva. Então, tipo de ruína, conforme a NBR 8.800 de 2024, com o menor valor de resistência foi obtido na verificação do efetivo da área líquida, a ruína se dará primeiramente pela ruptura da seção da área líquida efetiva. E basicamente finalizamos a questão.